Ele já foi chamado de louco e santo, fraude, um fenômeno da humanidade. Eu acredito nele. Que história é essa de ver coisa do outro mundo? Isso é coisa de quem tem coisa com o diabo. Até quem não acredita se emociona como eu estou agora. Não vai mesmo falar com ele, né? Pra quê? Não é ninguém que vai trazer de volta aquilo que nós perdemos. Entenda isso! Belíssima interpretação, muito verídica. Uma coisa majestosa, gente. Tem coisas nessa carta que dizem respeito a você e a outras pessoas. Era tudo que eu queria assistir, né? Era tudo. Não tem palavras, né? Não tem palavras para demonstrar o que ele foi e o que ele ainda é. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Ele é um personagem muito intrigante, né? Ele se colocava como uma antena entre esse mundo e o outro mundo. Escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 20 milhões de exemplares em vida e doou todos os direitos a instituições beneficentes. Então é, no mínimo, um personagem que vale a pena ser conhecido. Por quem acredita, por quem não acredita, por quem quer acreditar. É um brasileiro único. Chico Xavier, o filme, já foi visto por mais de 6 milhões de pessoas. E as comemorações pelo centenário não param. Na esteira do sucesso do longa de Daniel Filho, foi lançado Chico Xavier, o livro. Uma espécie de diário de filmagem com os bastidores da produção. O autor é o próprio Marcel, também responsável pela biografia do médium, nascido em 1910 em Pedro Leopoldo, As Vidas de Chico Xavier. Isso sem falar nas capas de revistas que estamparam o rosto do líder espiritual nas últimas semanas. É o clima de comemoração, lançamento de filme, né? Aquele lançamento de livro, é inevitável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso é uma pequena amostra dos livros e DVDs lançados ou relançados por conta do centenário de Chico Xavier e do filme do Daniel Filho. Aliás, o livro que conta a história do filme já está na lista dos mais vendidos. Com todo respeito ao senhor, eu me permitiria perguntar se eles também não seriam médiums. A procura sobre material do Chico Xavier, tanto livro quanto DVD, aumentou com o centenário e com o filme? Aumentou muito. Desse último mês, por exemplo, a variedade de títulos que nós temos em loja aumentou por conta da procura. Os lançamentos, como você falou, né, muitos livros que estavam esgotados, que não existiam mais para venda, foram reeditados e houve uma procura muito grande. Desde o início da carreira de médium, Chico despertava a curiosidade da mídia. Não foram poucos os jornalistas que viajaram ao interior de Minas Gerais com a espinhosa missão de desmascarar o líder espiritual. As participações no programa Pinga Fogo, da extinta TV Tupi, no início dos anos 70, são consideradas um marco na televisão brasileira. O material, polêmico para a época, já está disponível em DVD. Em nossa infância e na primeira juventude, frequentamos a Igreja Católica com o mesmo respeito com que nos dirigimos hoje a uma reunião espírita cristã. O Chico ficou quase 3 horas no ar, ao vivo. Você tem, ele puxa um Pai Nosso, todo mundo na plateia se levanta para rezar com ele. Ele o tempo inteiro está se relacionando com o invisível. Ele cita, estou aqui com o meu guia espiritual Emmanuel. Então é uma entrevista em que ele fala de sexo, drogas, em pleno 1971, ditadura militar. Então é por isso que foi um recorde de audiência que foi, transformou o Chico numa celebridade nacional. Os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns com os outros quando estamos acompliciados nas mesmas culpas. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier. Foi justamente esse lado humano que aproximou o Chico do povo e dos artistas. Fábio Júnior homenageou o médium com a música Chico Xavier. A já saudosa atriz Nair Belo recebeu uma carta psicografada do filho morto num acidente em 1975.
Eram 90 páginas com detalhes que levaram a sempre alegre comediante às lágrimas. Caio Blá foi uma das muitas celebridades presentes no velório de Chico em 2002. Eu estava lá na véspera da passagem do Chico, na véspera do desencarne do Chico. Eu, por coincidência, a gente estava lá visitando. Né? Aí quando a gente saiu de Uberaba, terminamos a visita, saímos de Uberaba, pegamos estrada, recebemos o telefonema. O Chico faleceu, opa, viramos e voltamos para o velório. E você estava lá, você já tinha ido, você é espírita, você foi por curiosidade? Na época eu tinha acabado de me aproximar do espiritismo, da doutrina espírita, tinha acabado de conhecer, estava fascinado com os livros do Kardec, né, de toda a pesquisa que Kardec fez, né? E aí o que acontece no Brasil é que floresce, um século depois, floresce como em nenhum outro lugar do mundo, o espiritismo prático, evangélico, a encarnação do ideal de Kardec, que seria Chico Xavier. Alguma vez você imaginou vida depois da vida? No dia 3 de setembro chega aos cinemas Nosso Lar, longa coproduzido pela Fox Filmes e baseado no livro de mesmo nome, lançado em 1944. A obra de Chico, atribuída ao espírito André Luiz, é a mais vendida até hoje. Podemos te ajudar a viver do outro lado. A vida não termina nunca. Basta querer. Nosso Lar também serviu de base para a novela A Viagem, exibida em 1975 pela Tupi e em 1994 pela Globo. E vem mais filme por aí. As Mães de Chico Xavier, baseado no livro Por Trás do Véu de Ísis, está sendo rodado em diversas cidades brasileiras e deve chegar às telas em dezembro. No papel do jornalista cético, Caio Blá. Eu mesmo já estou envolvido agora numa nova produção de uma história sobre o Chico Xavier, que é As Mães de Chico. A gente foca agora somente em mães que receberam cartas de seus filhos desencarnados através do Chico Xavier. É o personagem da Cristiane Torlone, no filme do Daniel Filho. A gente pegou vários exemplos de mães que receberam essas cartas. O Nelson Xavier volta a fazer o papel do Chico Xavier. Olha que bacana. Eu acho que ele, que sempre foi um ateu, comunista e, enfim, teve um encontro muito forte ali, de alguma forma ele se emocionou muito fazendo o papel do Chico, tanto que vai repetir. Mas ele foi muito transformador para mim, porque hoje Chico, para mim, agora eu tenho um orgulho. Desculpe. Mesmo lendo, assistindo e ouvindo tudo, a mídia ainda se pergunta, como assim, né? Como assim? Eu digo que o Chico é um enigma. Ele continua um enigma. Chico Xavier não tem tamanho. Ele é luz iluminando a escuridão.